Que para mim é um motivo de muita alegria estar participando aqui na condição de coordenador dessa mesa. A ideia inicial é que, pelo menos a minha proposta, cada um aqui na mesa possa ter 20 minutos de fala, de modo que a gente possa, ao término das falas dos colegas, abrirmos para os debates, de modo que todos possam, tiverem dúvidas, críticas, perguntas, possam ser feitas e aí gerar algo que para nós é sempre muito bom. Bom dia a todos e a todas. Bom dia aqui aos colegas da mesa. Quero expressar primeiramente a minha satisfação de estar aqui nessa casa. Eu estive aqui no ano passado para conversar um pouco sobre uma das pesquisas que eu envolvo e é uma satisfação estar aqui de novo por acompanhar os trabalhos desse grupo e essas reflexões que são feitas, a gente mantém um contato estreito, tanto com as nossas atividades no Rio quanto com as atividades do laboratório aqui na UFRJ, que foi parte da minha tese de doutorado, as convivências e conflitos entre teologia da libertação e renovação carismática católica. Até hoje a gente desenvolve algumas pesquisas em relação a Nova Iguaçu e ao bispo do Antônio, mas depois a gente passou para outras perspectivas e foi ampliando um pouco as nossas temáticas. Então o tema que eu indiquei para a coordenação desse evento foi a Igreja Católica, Direitos Humanos em Período Ditatorial, porque faz parte do escopo que eu trabalho, que a gente trabalha no laboratório, que é justamente pensar na atuação de agentes religiosos durante a ditadura. Esse tem sido o meu caminho de pesquisa, então eu vou apresentar duas pesquisas que a gente já tem um encaminhamento de algum investimento e explicar um pouco por que a gente considera isso relevante. Pegar esse período ditatorial, e aí eu não estou pensando só o período circunscrito de 64 a 85, mas pensando também os tempos que nós estamos vivendo hoje, que se aproximam bastante desse período de exceção na sociedade brasileira, várias questões políticas e sociais nos afligindo, e uma coisa que a gente conversava quando estava vindo para cá, essa questão da intolerância e da falta de diálogo e do extremismo em relação a várias coisas, dentre elas as relações religiosas. O investimento de pesquisa tem sido hoje tentar mapear, tentar analisar algumas políticas em torno da memória sobre a ditadura a partir dos agentes religiosos. Então, vou falar de duas pesquisas que têm essa vinculação, que está em vigor no nosso laboratório, a qual eu desenvolvo. A primeira delas é uma pesquisa voltada para a produção documental em torno de agentes religiosos no contexto do período ditatorial e sobre políticas de memória da ditadura, essa mais voltada por enquanto ao Estado do Rio de Janeiro. E uma terceira pesquisa que a gente continua, está dando andamento, que é sobre o frade dominicano, Frei Guilherme Carlima, também, que sofreu bastante, que tem uma projeção a partir do seu envolvimento com grupos que se colocavam contra o período do regime ditatorial. Você pode passar para mim? Então, esse primeiro projeto, o qual eu vou apresentar, ele tem como proposta principal o estudo sobre a produção de documentos que
tratam das vinculações entre agentes religiosos e o aparato repressivo na ditadura civil-militar. Os nossos questionamentos nessa pesquisa visam responder a indagações sobre as conexões materiais e simbólicas dos documentos, mas também pelo simbolismo que esses documentos trazem, atribuídas à produção de documentos como base de memórias de determinados agentes religiosos no contexto de lutas sociais e processos ditatoriais. Essa nossa pesquisa, ela visa fazer um levantamento de produção de documentos. A gente já tem algumas instituições mapeadas, produção de documentos ou organização de documentos sobre agentes ou a partir de agentes religiosos no período ditatorial. Está começando no estado do Rio de Janeiro por causa do financiamento que a gente solicitou à FAPERJ. A gente está começando esse trabalho a partir do estado do Rio de Janeiro. A nossa preocupação está nas análises entre agentes religiosos, seus registros documentais e a dimensão dos direitos humanos, em especial devido às imputações ao Estado pelo cerceamento de direitos fundamentais, que pode ser observado pela produção documental civil ou estatal sobre tais violações. O que a gente está tentando perceber a partir dessa pesquisa é justamente essa relação entre igreja e Estado durante o período ditatorial, as violações de direitos humanos e a atuação dos agentes religiosos nesse contexto. A gente sabe que a Igreja Católica teve papel fundamental tanto no apoio ao golpe de 64, quanto também na resistência ao período ditatorial. Então, essa participação da Igreja ela é dúbia, no sentido de apoiar ou de rejeitar, se contrapor ao regime ditatorial. Desde o início, com as marchas da família com Deus pela família, e grupos tradicionais apoiaram o golpe de 64, e progressivamente esses grupos religiosos foram se posicionando contra ou a favor da ditadura. O que hoje remete um pouco para a gente também tentar perceber como é que a Igreja se coloca, a Igreja Católica, no caso do que eu estou estudando, mas também as igrejas protestantes que tiveram um papel fundamental e são pouco estudadas nesse contexto da ditadura, mas nós temos vários grupos protestantes que tiveram um papel fundamental também na resistência à ditadura, mas que também tiveram um papel fundamental no apoio à ditadura, relatando seus próprios membros. Como nós tivemos na Igreja Católica, grupos que apoiaram a ditadura, também dando apoio aos aparatos de repressão, e grupos que se colocaram contra o processo ditatorial e que tiveram uma repercussão e sofreram bastante com essa resistência. O que nós vamos tentar ver nesse processo é justamente como é que esses grupos se posicionaram contra ou a favor do regime ditatorial. Parcela da Igreja Católica, parcela significativa, que alguns bispos se colocaram a favor, no primeiro momento, do regime ditatorial. Depois esse posicionamento vai se modificar. Os grupos que resistem à ditadura vão se estabelecer como bastante significativos nesse processo. Isso pode passar um pouco para mim. E aí tem uma segunda colocação do Michel Lovi, que é justamente apresentando essa dicotomia. Originalmente, a esquerda cristã foi esfacelada pela repressão e marginalizada. No entanto, nos anos que se seguiram, com o surgimento de uma oposição à ditadura na sociedade civil, um número cada vez maior de católicos, bem pouco protestantes, claro, incluindo padres, religiosos, freiras e até alguns poucos bispos, começaram a passar para o lado da oposição. E aí a Igreja Católica vai apresentar uma forte resistência para os grupos de resistência ao período ditatorial. Nessa pesquisa, nós estamos partindo dos relatórios das comissões da verdade, tanto a Comissão Nacional quanto a Comissão Estadual e algumas comissões municipais, tentando mapear quais são
essa identificação desses registros documentais, como é que aparece nos relatórios das comissões municipais da verdade, a estadual e a nacional, a referência a esses grupos e a esses seus documentos, a sua produção documental. Passa para mim. Aqui são as comissões que a gente conseguiu fazer um mapeamento até agora e teve alguns resultados, poucos resultados, principalmente nas comissões municipais, eu vou explicar um pouco por quê, mas a gente pegou a Comissão Estadual da Verdade, a Comissão da Verdade Chico Bravo de Nova Iguaçu, a Comissão da Verdade Dom Valdir Calheiros de Volta Redonda, a Comissão da Verdade de Niterói, a Comissão Municipal da Verdade de Petrópolis, que ainda está desenvolvendo o seu trabalho, a Comissão da Verdade de Caxias, a Comissão da Verdade de Macaé, que terminou agora há pouco o seu relatório, há alguns meses, a Comissão da Verdade de São João de Meriti e a Comissão da Verdade de Seropédica. Esses relatórios trouxeram bastante informações para a gente em relação a essa documentação e a essa investigação sobre agentes religiosos, porém, os trabalhos das comissões municipais da verdade são muito afetados pelo caráter político do município. Se tem ou não tem apoio dos vereadores, da prefeitura, para poder funcionar, como funciona, a gente conseguiu ver que várias dessas comissões não conseguiram terminar o seu trabalho, algumas não organizaram nem o início do seu trabalho, a gente tentou mapear, então isso trouxe uma dificuldade para a gente nessa identificação. Algumas, como por exemplo, em Volta Redonda, tem uma referência muito grande ao trabalho de Dom Valdir Calheiros e à igreja de Volta Redonda, então tem uma documentação bastante grande, bastante segura em termos de documentação a partir de Dom Valdir Calheiros, mas a gente tem muita falha nesse sentido. A Comissão Nacional da Verdade teve um grupo de trabalho específico sobre a religião, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, mas as outras comissões, essa relação fica espalhada, então não tem dificuldade para poder tentar pensar isso. O que a gente quer com essa pesquisa? Primeiro, motivar ações de política de memória sobre a ditadura no Estado do Rio de Janeiro, passar isso como uma crônica, né? Passar isso para políticas educacionais, culturais, pensar como é que isso está sendo feito no Estado do Rio de Janeiro, como é que essas questões estão sendo colocadas no universo escolar, no universo da cultura, e a gente percebe que tem pouquíssima coisa ou quase nada acontecendo no Estado do Rio de Janeiro sobre políticas de memória que vão impactar os estudantes, que vão impactar a comunidade em geral, para pensar o que foi a ditadura no Estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma preocupação muito grande de pensar justamente o estabelecimento ou não dessas políticas de memória. Você pode passar para mim, por favor? Isso aí é só para mostrar como é que aparecem alguns relatórios, algumas coisas que estão soltas. Então a gente tem que pegar todo o relatório das comissões para poder identificar onde está o papel das igrejas nesse relatório. Pode passar, por favor. Falar da segunda pesquisa, rapidamente, porque essa pesquisa é uma continuidade da pesquisa que eu já estou fazendo, já venho fazendo, fiz em 2014, 2015, no Museu Nacional, no projeto de pós-doutoramento, o Sr. Frei Tito de Alencar Lima, que foi um dominicano que foi preso, torturado, foi para o exílio na França e se suicida, um dominicano que, junto com outros dominicanos, contribuíram na resistência ao regime ditatorial. Você pode passar de novo para mim? Nosso interesse está em abordar as diferentes formas materiais, rituais e simbólicas da construção de modelo de santidade do dominicano, Frei Tito de Alencar Lima, qual transita pelo heroísmo e pelo martírio. Com o suicídio, Frei Tito se coloca numa posição muito delicada diante da Igreja Católica, diante da religião de uma forma geral, mas da Igreja Católica, pela condenação moral do suicídio. Então, esse fragmento vai ser uma referência às lutas por direitos humanos em várias regiões do país, justamente por causa do seu envolvimento e do seu trabalho de envolvimento na resistência ao regime ditatorial, vai ser uma referência para esses grupos que tentam se modelar a partir do projeto de vida de Frei Tito.
E a morte do Tito é o disparador para a sua recuperação para além do suicídio, como mártir ou como herói. Vai passar aqui. E o que nós queremos também com o Frei Tito é tentar perceber como é que esse processo ditatorial e o processo de resistência a todo tipo de violência, por isso a ideia de que ainda hoje nós temos que pensar quais são os resquícios que a ditadura deixa na nossa sociedade, porque o que a gente percebe hoje de violência, o que a gente percebe hoje de aviltamento aos direitos humanos é decorrência em grande parte do período ditatorial. E nós pouco refletimos sobre o período ditatorial nos nossos espaços institucionais no Brasil. A ditadura acaba passando como algo bastante distante do processo educacional, do processo cultural, e a gente tem a preocupação de tentar entender como é que esses grupos se articulam em termos de produção de coisas, de memória, produção artística, produção cultural, produção educacional sobre a ditadura. Para nós, no nosso trabalho, a referência a essas pessoas, esses grupos que tiveram uma resistência a partir da religião bastante forte no processo ditatorial, podem motivar uma discussão sobre o Brasil, não só o Brasil do passado, mas sobre o Brasil hoje. Como é que nós temos que reinventar e buscar novas formas de falar sobre esse processo ditatorial que se espraia pelas nossas instituições, não só as instituições policiais, não só as instituições militares, mas toda a sociedade. A gente vê algumas coisas que nos preocupam muito em relação a pedidos de intervenção militar, e essa é a grande preocupação do nosso laboratório. Pensar como o estudo sobre a ditadura pode ajudar a gente hoje a desvelar um pouco desse processo ditatorial que continua nas nossas teias e malhas sociais. Obrigado. Dando continuidade, vou passar a palavra agora ao nosso querido vereador Raymond, cujo tema que ele vai apresentar é política e religião, insegurança e convivência. Bom dia a todas e todos. Quero, primeiro agradecer o acolhimento da UFRJ, do IFIX, agradecer a Glaucia o convite, agradecer a Bruna, que organiza para nós esse momento tão bonito, tão bom para a nossa formação. Dizer da alegria que está aqui entre o João Marcos e o André, dois mais que companheiros, dois irmãos. Também agradecer aqui a presença da Silvia e da Vera, dizer da alegria de compartilhar com vocês essa mesa. E dentro de uma universidade pública, eu acho que não cabe, da minha parte, eu sempre tenho feito isso quando ocupo alguns espaços que são públicos, tem duas questões que a gente não pode deixar de lado. Primeiro, lembrar o ataque ao UERJ e dizer que a resistência da UERJ tem que ser a nossa resistência. Depois lembrar, um pouco aqui embalado pela fala do João, que falou do assassinato, embora não tenha usado essa expressão, do assassinato de Frei Tito, porque simbolicamente é importante lembrar que muitos dos suicidas não são suicidas, são assassinos que padecem de um homicídio causado pelo Estado. Lembrar também do assassinato do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, trazendo esses dois elementos que considero bastante significativos. Depois, primeiro eu queria também, na minha colocação, dizer que momentos de aprendizado para nós são momentos de a gente também se reconectar, reconectar com a nossa história, com a nossa posição nesse mundo onde a gente está. E aí, uma das coisas que eu queria trazer inicialmente é aquilo que mais se debate hoje em qualquer roda que a gente esteja. Qualquer lugar que a gente vá, seja para comprar um pão numa padaria, para tomar uma cerveja no bar, ou para uma conversa dentro de uma sala de universidade, ou para uma conversa
numa comunidade de igreja onde estejamos, ou no bairro, numa associação, qualquer lugar, um dos pontos que mais hoje são ressaltados é a questão da insegurança. Então a gente vive tempos de insegurança e esse tema é um tema, na verdade, preferido de todas as rodas. Se não preferido, pelo menos o tema mais usado, mais falado, mais conversado. E ao contrário do que muita gente pensa, a insegurança não se combate com armas, não se combate com grades, não se combate com cães bravios, não se combate com carros blindados. A gente precisa lembrar, portanto, que existem alguns antídotos para a gente, na verdade, combater a insegurança. E um dos mais importantes antídotos que nos leva a crer que a antítese da insegurança não é a segurança, mas que a antítese da insegurança é a convivência. Quando a gente compreende isso, na verdade, um dos antídotos mais importantes que existe é exatamente o antídoto que nos leva a buscar sentido de vida. Se a gente é chamado a buscar o sentido da vida, o sentido da nossa existência, neste micro planetinha que é colocado nesse macro universo, esse, na verdade, é um grande sentido. Então, primeira observação é essa compreensão, né? Nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no estado do Rio, há uma semana e pouco atrás, a cidade de Niterói fez uma consulta à população sobre a questão do armamento da Guarda Municipal. E o quórum, claro, não foi um quórum altíssimo, mas no quórum que apareceu, e portanto todos os cidadãos niteroenses foram chamados a opinar, do quórum colocado, 70% dos cidadãos que se manifestaram disseram não ao armamento da Guarda Municipal. O Rio de Janeiro padece do mesmo mal. O entendimento de que a insegurança no Rio de Janeiro vai se combater com a segurança presente, seja Lava presente, Centro presente, Ipanema presente, Meia presente, Tijuca presente, Copa presente, Lagoa presente, Lava presente, etc. Então, essa compreensão de uma insegurança que deve ser combatida exatamente pelo contrário do que eu estou querendo propor, que é o contrário da busca de sentido para a vida. E aí, precisamos resgatar, então, para essa busca de sentido, precisamos resgatar duas palavras. E precisamos resgatar, então, o sentido de religião e o sentido de política. Nesse resgate, a gente pensa na religião, naquela formatação clássica, naquela conceituação clássica, a gente pensa na religião como ligação ou religação que a gente faz com a gente, que a gente faz com o Criador, que a gente faz com tudo que existe, as outras pessoas e todos os outros seres, vivos ou não, se é que exista algum que não seja vivo, no entendimento que a gente tem de sentido da existência do planeta. E a gente tomar a palavra política, a gente também poderia definir classicamente como a ciência que existe para conjugar a convivência humana e para dar sentido à nossa vida no chão que a gente pisa, com o intuito de transformar a nossa realidade para melhor. Então a definição de religião é a definição de que a gente vai ligar ou religar a gente mesmo, ao Criador e às outras coisas que existem, a tudo que existe, né, a todos os seres, porque nós somos um deles, né, nós não somos os que os olhamos, os que olhamos a paisagem pela janela, nós somos grande parte dela. Então essa definição, e a definição de política é essa ciência que nos ajuda a organizar a vida de sociedade para transformar a realidade que nos é muito pesada. E aí a gente pensa que a religião, a política, a cultura, os costumes, as artes, a ciência, a culinária, se isso tudo se ausenta, a gente abre espaço para a barbárie, abre espaço para a intolerância, abre espaço para a inteligência. Eu lido muito com a arte pública no Rio de Janeiro, e os artistas têm essa expressão: se a arte pública não chega, a barbárie se estabelece. Se a arte não chega com acesso às pessoas, para que as pessoas possam
aproveitar da arte e também fazer a sua própria arte, a gente estabelece a possibilidade de que a barbárie se instale. Mas aí vem uma pergunta, né? A religião também pode estabelecer a barbárie? Ou pode também dar as mãos a ela? Uma pergunta que para nós tem que ser basilar. A religião também pode ajudar a estabelecer a barbárie? Ou pode dar as mãos para que ela se estabeleça? Eu penso que ela só pode fazer isso se for de maneira equivocada. Não há possibilidade de a religião estabelecer a barbárie, a não ser que seja um equívoco. E aí tem uma expressão que a gente usa que é muito simples, né? Tem pata de elefante, mas não é elefante, tem nariz de tamanduá, mas não é tamanduá, tem estereótipo de religião, mas não é religião. Se estabelece a barbárie, ou se dá as mãos a ela, não é religião, não pode ser religião. Porque senão nós contraríamos o conceito clássico, de que é nos religar e nos considerar como membros de um planeta, né, de um ambiente onde nós vivemos para transformá-lo e para torná-lo melhor. Pode ser então, já que não tem nariz de tamanduá e não é tamanduá, pode ser, a religião pode ser uma empresa, pode ser um negócio, pode ser um comércio, pode ser qualquer outra coisa, mas se não liga nada a lugar nenhum, não é religião. Se não liga nada a lugar nenhum, não é religião. Se não me liga aos outros, não é religião. Se não me liga ao Criador, não é religião. Ah, mas não tenho necessidade de ligação. Portanto, não tem religião. Né? A discussão da religião é a possibilidade de nos ligarmos a nós e aos outros. E, portanto, não posso me ligar ao outro, me ligar às pessoas, sem compreender a diversidade que ela me traz, sem compreender o crescimento que ela me traz, compreendendo que eu posso estabelecer junto ao outro, por exemplo, a intransigência e a intolerância e a incompreensão de o outro compreender a sua vida como ele a compreende. E a política, ela também pode estabelecer a barbárie? Pode dar as mãos para que a barbárie se estabeleça? Eu digo, também só se for equivocadamente. Porque aí volta a história, tem pata de elefante, tem elefante, tem nariz de tamanduá, etc. E aí, né, pode ser, novamente, a política pode ser uma empresa, um negócio, pode ser uma estratégia de poder, pode ser um comércio, pode ser qualquer outra coisa, mas se não liga, né, mas se não organiza a vida e não transforma a sociedade para melhor, não é política. E aí a gente fica pensando, por que é que tanta gente, ao encarar o processo da construção da religião, se decepciona? É porque, na verdade, o núcleo não está atingido. Por que alguém se desinteressa e se desmotiva tanto da atividade política? É porque o núcleo não é absorvido. Porque se o núcleo de religião e política são absorvidos, eles não podem estabelecer uma relação que destrói a sociedade, mas ao contrário, só pode construir. Então ela pode estabelecer a barbárie? Pode, mas equivocadamente, tanto a política quanto a religião. Eu queria, eu atendo sempre aos chamados que me fazem, com muito prazer, porque eu compreendo que as mesas onde estou são mesas para a gente aprender e aprender muito. Mas eu acho que eu tenho muito pouco a contribuir com o saber acadêmico, porque eu na verdade, se uma coisa que eu não tenho é esse rigor, né? Não tenho, eu fico invejado, eu fico morto de inveja de quem não tem. E por isso eu procuro, quando me chamam, trazer um pouquinho as questões práticas que eu vivo, que eu tenho vivenciado. Né? Eu compreendo, por exemplo, uma prática religiosa e uma prática política, quando alguém estabelece a sua relação, o caminho que faz, e esse caminho é um caminho que ele pode até ser avaliado, mas que ele não pode ser negado, por qualquer que seja ele. Então a minha trajetória, né, de vida, né, eu estive na vida franciscana durante mais de 25 anos, e essa minha trajetória franciscana, que me leva hoje ao parlamento, por exemplo, que me faz participar do parlamento, essa caminhada religiosa é uma caminhada religiosa que me ajuda a defender e a me posicionar na dimensão da compreensão do Estado laico. E não de um Estado que tenha que estar desse ou daquele lado, mas do entendimento de um Estado laico.
não para negar o Estado laico, mas para reafirmar o Estado laico. E aí, para reafirmar o Estado laico, eu não preciso ser alguém que não professa uma religião. Para eu defender o Estado laico, eu não preciso ser alguém que professa, ou que não professa que não está preso a nenhuma denominação. Quando a gente pega, por exemplo, né, foi falado aqui há pouco, lembrava que ocorrerá amanhã em São João do Meriti, que é a questão da escola sem partido. Uma coisa que perpassa por toda a sociedade brasileira e que muitas das pessoas que defendem equivocadamente uma direção religiosa e política. Percebe? Quando eu falo do equívoco, não é que o equívoco está ali muito a olhos nus da gente, mas nós que compreendemos, que fazemos leitura de sociedade, temos que dar uma destrinchada, tirar aquilo que é a maquiagem, aquilo que é o penduricário, aquilo que é a roupagem, e a gente tem que procurar o núcleo, e o núcleo é a negação da política, a negação da religião. Porque quando a Escola Sem Partido trabalha a questão da censura, quando a Escola Sem Partido trabalha a questão da vigília, a questão do policiamento, a questão do patrulhamento do profissional de educação, e trabalha, nós tivemos essa semana, ou esses dias agora, a questão do Pinheiro Guimarães, certamente todo mundo aí acompanhou, né? Um grupo de alunos que desejou fazer um trabalho que a professora sugeriu e escolheu o trabalho de discutir ideologia de gênero. E aí uma mãe foi à escola reclamar, dizendo que o filho chegou em casa dizendo que nesse trabalho o menino ia ter que vestir uma saia e passar um batom. Um trabalho acadêmico na escola. E a orientação não foi essa orientação dada pela professora, mas certamente, e se os alunos decidiram fazer o caminho da apresentação do trabalho deles, quer dizer, virou uma enxurrada de denúncias de que traz inclusive traumas para as pessoas que o propõem. Então, a procura de uma falsidade religiosa e política que se propõe a discussão do Escola Sem Partido, discussão da ideologia de gênero. Né? Outro dia nós fizemos um debate na Câmara para celebrar o aniversário de Paulo Freire, e nos entra no debate, estava no salão, tinha um professor do UFRJ, especialista em Paulo Freire, tinha uma professora da UERJ, tinha lá mais ou menos uma centena de pessoas que lidam, né, com o entendimento e com a busca de conhecer um pouco mais Paulo Freire para a sua própria vida. E aí entram 4 ou 6 pessoas, e entra um senhor e senta e diz assim: eu quero ter o mesmo tempo dos palestrantes que eu vim aqui fazer o contraponto. Eu sou da escola medieval. Isso não, o senhor não vai ter o tempo dos outros palestrantes, o senhor não foi convidado. O senhor vai ter o tempo que vai ser dado a qualquer pessoa que queira participar. O senhor será muito bem-vindo, coloque suas posições. Então é um enfrentamento o tempo todo. Nós aqui não estamos fazendo debate sobre nada, nós estamos aqui celebrando a vida de Paulo Freire. E aí esse grupo chega e tenta desmobilizar todo um processo, dizendo que chega de Paulo Freire, o que nós queremos agora, né, é o mito. Chega de Piaget, porque precisamos agora de Pinochet. É um pouco essa a história. Né? Então, esse mesmo processo colocado é um processo que, quando a gente o interpreta, e os que lá foram defender em nome da família, né, em nome da fé, em nome da igreja, né, em nome dos princípios, em nome dos valores. E aí a gente chega, né, trazendo mais um exemplo aqui para vocês. Nós temos na Câmara um PL, que é o PL 1543, que discute no Rio de Janeiro uma política municipal para a população em situação de rua. Foi colocado no projeto uma emenda, e essa emenda diz assim: princípios da política municipal da situação de rua. Um dos incisos: o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade
gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Algum problema para vocês? Algum problema para alguém? O processo é em nome de uma defesa contra a ideologia de gênero e a questão da orientação sexual. Se embaralha todo o processo, se a gente não tem rapidez para pedir adiamento na discussão, o projeto é engavetado. Enquanto isso, a Fernanda toma um tiro no peito, uma mulher de 40 anos, às 6 horas da manhã, na Nossa Senhora de Copacabana, com o Vivier, uma mulher que nunca fez mal a ninguém, de 40 anos, moradora de rua, toma um tiro no peito e morre no dia 18 do mês passado. E aí, quando a gente quer proteção para a população em situação de rua, em virtude de uma defesa religiosa, porque estamos degringolando os valores da família, a gente acaba desmerecendo uma política pública, não uma política de governo, uma política pública para a proteção desses segmentos mais vulneráveis. Um outro artigo colocado: as mulheres em situação de rua, a elas serão assegurados de modo simplificado o acesso aos serviços públicos de atenção à saúde, à proteção da mulher, inclusive as mulheres transexuais, sendo necessário o reconhecimento dessa identidade de gênero apenas a autoidentificação. Algum problema? Mas não pode, porque apareceu a palavra gênero, apareceu a palavra sexualidade, isso ofende a construção de família que a sociedade tem, em nome da religião. Portanto, no meu entendimento, a partir do princípio que eu comecei aqui colocando, os dois princípios que eu comecei colocando, a partir daquilo é uma compreensão de procura de barbárie, não pelo processo religioso, mas pelo processo equivocado religioso. É um processo religioso de equívoco, e não um processo religioso de núcleo, de profundidade, de centralidade. O entendimento de que uma pertença religiosa tem que afirmar o Estado laico é o mesmo entendimento de que um entendimento que alguns segmentos, já falaram aqui, né, que no período da ditadura militar, o golpe de 64 e o processo de ditadura militar, de anos de chumbo, parte da igreja esteve de um lado e outra de outro, né? Nós tivemos o próprio Dom Adriano Hipólito, que agora celebraremos seu centenário, né? Dom Adriano Hipólito perseguido, né? A gente tem diversos exemplos. Também, hoje, essa dualidade permanece. Usa-se a religião para defender o Estado laico e usa-se a religião para defender as questões religiosas de negação da laicidade. Há poucos dias apareceu uma manchete no jornal Extra, uma nota lá da Berenice, né, do Extra, e foi muito interessante, porque na Câmara tem há muito tempo uma coisa chamada, João Marcos falava aqui da marcha das famílias com Deus, né, e disse que Deus inclusive nem foi nessa marcha, né, marcha das famílias com Deus. Lá na Câmara tem uma coisa chamada Almoço com Jesus. Almoço com Jesus. Só que acho que Jesus não vai, né? Não deve ir não, né? Se é o Jesus que eu conheço, deve estar lá. Marcha com Jesus, almoço com Jesus, uma vez por semana, que é de um grupo pentecostal. Tem também uma celebração de um grupo católico, que é uma celebração também semanal ou quinzenal de movimento carismático. E eu também tenho o meu, né? Eu faço há 8 anos, desde que cheguei na Câmara, eu faço na escadaria da Câmara Municipal, no mês de dezembro, uma celebração interreligiosa de Natal, com a população em situação de rua e com os camelôs, interreligiosa. Com a gente evangélica, do candomblé, da Umbanda, católica, todo mundo, fazemos há 8 anos isso. A manchete do Extra era essa: o vereador tal faz o almoço com Jesus, o outro vereador faz o encontro de louvor da renovação carismática, e o vereador Raymond, os outros eram meu, e o vereador Raymond, na mesma linha, faz uma celebração de Natal. Que mesma linha, cara pálida? Que mesma linha é essa? Onde é que está a mesma linha?
Então, há uma compreensão que a gente precisa, de fato, entender. Então, quando a gente coloca política e religião, insegurança e convivência, um pouco nessa compreensão de que a política e a religião, se a gente as pega na dimensão do seu núcleo, daquilo que é a sua centralidade, elas estão para ajudar a contribuir na sociedade, para que a sociedade seja transformada e para que as pessoas vivam nesse planeta como na verdade são chamadas a viver em plenitude. Eu queria aproveitar aqui, encerrando, lembrar uma frase do Papa Francisco, que foi usada em Santa Cruz de la Sierra, quando ele encontrou com os movimentos sociais, que ele dizia: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem trabalho, sem direitos. Acho que essa expressão do Papa Francisco é uma expressão profundamente religiosa, nuclearmente religiosa, e é uma expressão profundamente política, nuclearmente política. Eu queria convidá-los também, aqueles que desejarem, para uma celebração interreligiosa, que nós vamos fazer no dia 18 de novembro, sábado, naquele meio dos 2 feriados, na esquina de Nossa Senhora de Copacabana, com o Vivier, onde nós estamos chamando o nosso querido Ivanir, Igreja Anglicana, Igreja Luterana, Igreja Católica, Presbiteriana, Pessoal do Santo, todo mundo, para a gente celebrar os 30 dias do assassinato de Fernanda, uma menina de rua que foi assassinada com um tiro no peito, às 6 horas da manhã, entre 6 e 8 horas da manhã, de maneira covarde, por aqueles que certamente são insensatos quando frequentam nossos templos, mas que, no meu entendimento, não buscam religião, pelo menos no seu núcleo. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai apresentar o seu trabalho, cujo título é Notas de Pesquisa sobre Religião e Política no Segmento Juvenil. Bom dia a todos. Também para mim é um prazer estar aqui novamente, a convite da Bruna, da Gláucia, quero agradecer também no nosso programa de pós-graduação em Ciências Sociais na Federal Rural do Rio. Eu estou atuando há 10 anos, desde o meu concurso no Instituto Multidisciplinar. Então, quando a gente fala rural, é sempre bom lembrar que a rural teve a sua expansão, então não é só seropédica, né? Seropédica é a nossa sede, na verdade, e a gente atua no Instituto Multidisciplinar em Nova Iguaçu, né? Que é bem importante em razão de que você tem a seropédica também é Baixada Fluminense, né? Mas muita gente não sabe disso, e a gente acaba trabalhando com uma demanda, né, que vem para a Universidade Pública Federal, de uma baixada mais próxima, né, que antes viria para a UERJ, né, a nossa querida UERJ, né, e agora tem condições também de fazer a opção para estar estudando num campus na Baixada Fluminense, na Universidade Federal. Então a gente desenvolvendo esse trabalho lá. A gente tem um grupo de pesquisa chamado, que a sigla é DT-CRELIG, Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. É um grupo de pesquisa que reúne alunos de História, de Ciências Sociais, de pós-graduação, de graduação, e a gente está preocupado com a questão do território. Tem trabalhado, a Bruna até na primeira vez que me convidou, foi para falar um pouco das minhas pesquisas no campo da Sociologia da Religião, que é a minha área de concentração, e eu tenho estudado, mapeado o campo religioso brasileiro e suas transformações. Então, não é muito simples olhar o campo religioso brasileiro, né, porque ele muda bastante. Mas, como já dizia o nosso querido Perucci, que é um sociólogo da USP, já falecido, né, a diversidade religiosa no Brasil está concentrada no universo cristão, né? Então, assim, você tem diversidade dentro do cristianismo, né, majoritariamente. É claro que você tem as religiões minoritárias do ponto de vista quantitativo, e eu chamo a atenção que essa questão de ser uma religião minoritária do ponto de vista quantitativo não deve nos enganar,
do ponto de vista de visibilidade pública, tá aí, né, estão aí os eventos sobre intolerância religiosa, que você não tem só uma via, quero chamar a atenção para isso, né, a gente não tem só evangélicos agredindo bandistas, mas a gente tem evangélicos quebrando imagens de santos católicos, a gente tem católicos agredindo evangélicos, e a gente tem um problema sério, aí o Raymond falava da questão do rigor, né, acadêmico. Eu sempre me pergunto, quando eu leio as matérias sobre está crescendo a intolerância religiosa, eu me pergunto, está crescendo a partir de quando, né? Porque a gente não tem mapeamento de antes. Então, se você fala está crescendo, você está falando a partir dos relatos de mídia, né, do que a mídia publicizou sobre intolerância religiosa. Mas a gente não sabe, por exemplo, ou então a gente está falando sobre disque denúncia, o que é mais complicado ainda, porque antes você não tinha o disque denúncia. Então, quando a gente fala que está crescendo a intolerância religiosa, eu fico me perguntando se de fato isso cresce, esse fenômeno cresce em diferentes segmentos, ou se de fato, ou o que acontece é que a gente está começando a mapear agora, ou que a gente está começando esses eventos estão tendo visibilidade agora em função do cenário político que a gente está vivendo. Mas isso é só um parênteses para dizer o tipo de questão que a gente tem colocado, e do ponto de vista de estudos de campo religioso brasileiro, as minhas pesquisas vão para as questões relacionadas ao catolicismo, e como catolicismo, a gente faz no Brasil a sociologia do declínio do catolicismo, né? Porque a cada novo censo você tem um baque, né, do ponto de vista da instituição, claro, né? Nos seus percentuais de católicos. Então, se você tinha 90% de católicos na década de 80, hoje você tem 64% e o Datafolha diz que tem 50%. Né? E os bispos tomam aquele susto quando a gente vai assessorando a CNBB nos eventos nacionais, né, nas assembleias que antigamente eram feitas em Itaici e atualmente são feitas em Aparecida. Eles sempre tomam um susto, eles não entendem o que está acontecendo, né, que o catolicismo está perdendo fiéis. E aí a gente tem dois grandes movimentos, né, de mudança, que é para os pentecostais, os chamados neopentecostais, e para o famoso grupo dos sem religião, que não tem ainda a igreja dos sem religião, a gente não sabe onde pesquisá-los. Então a gente trabalha estudando sem religião por meio do que a gente chama de uma técnica que é snowball, que é bola de neve, em que você localiza o indivíduo semente, no sentido técnico da coisa. Então você encontra um indivíduo sem religião e ele vai indicando outro sem religião para que a gente possa fazer a pesquisa. Então, ultimamente, lá no nosso grupo de pesquisa, eu tenho me dedicado a pelo menos 3 frentes de pesquisa. Uma é essa do campo religioso brasileiro, mais especificamente falando das mudanças, das transformações que afetam o catolicismo, mas entendendo também o pentecostalismo em suas facetas, né? Porque se a gente tem catolicismos no Brasil, a gente também tem pentecostalismos no Brasil. E neopentecostalismo também. Isso é muito importante, porque quando a gente olha, sobretudo os relatos de mídia, de jornal e de internet, né, a gente tende a pasteurizar coisas que não são absolutamente homogêneas. Então, assim, nem o catolicismo é um bloco monolítico, nem os evangélicos são, porque dentro dos evangélicos você tem pentecostais clássicos, como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã Deus é Amor. A Assembleia de Deus se diversifica internamente de uma maneira absurda, o que faz com que ela tenha essa capacidade de agregar muito mais do que outras denominações evangélicas. Isso é um acento da Assembleia de Deus, é uma marca dela. Por isso que muitas pessoas se enganam, pensam que a Igreja Universal tem mais fiéis, mas na verdade, quem agrega mais fiéis no Brasil, do ponto de vista do pentecostalismo, é a Assembleia de Deus, justamente porque ela tem mais capilaridade, porque ela está dentro das periferias de uma maneira mais ágil. E você tem ainda, dentro do neopentecostalismo, o que eu chamaria de uma diversificação absurda, que não dá mais para classificar o neopentecostalismo apenas pela questão do arrojo midiático, por exemplo, que foi quando ele foi classificado em função da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, no que a Igreja Universal se diferenciava, por exemplo, da Assembleia de Deus? Sobretudo no seu arrojo midiático, nas suas declarações as suas promessas de cura, de libertação, e mais ainda, né, no seu discurso, na sua narrativa da teologia da prosperidade, focada na teologia da prosperidade, que é o fato de que você
tem que cobrar de Deus determinadas coisas que ele mesmo prometeu que ia dar. Então, os discursos dos pastores da IURD vão nessa linha. Abre lá a Bíblia, você tem lá Deus falando que vai ter vida em abundância. Você tem? Não, não tem, então cobra dele, porque disse que ia te dar. Esse arrojo midiático e essa linguagem, essa narrativa da Igreja Universal colocava, para nós estudiosos, uma diferença fundamental quando a gente olhava o pentecostalismo clássico e a maneira de abordagem que esses pastores tinham. E aí ficamos nós, antropólogos e sociólogos e historiadores da religião, muito tempo olhando o declínio do catolicismo e as motivações que as pessoas tinham para sair do catolicismo, quer dizer, o catolicismo cultural, basicamente, né? Você nasceu católico, mas você nunca foi católico, né? Você nasceu católico porque você estava numa cultura católica, né? Mas você foi batizado na igreja católica, mas você não praticou a religião. A gente ficou muito tempo nessa dobradinha, né? Vamos olhar a queda do catolicismo, para onde a turma está indo. E aí, quando vem o censo de 2000, a gente tem um salto no sem religião, que eles passam de 4.000 para 7%, de 4% para 7% da população brasileira. E aí o pessoal, bom, que grupo é esse que cresceu assim em 10 anos? Aí eles vão, a gente vai olhar então dentro do segmento juvenil, vai olhar dentro das faixas etárias, onde você tem mais a concentração do sem religião. E aí você tem a concentração do sem religião nos segmentos juvenis. E isso nos chamou a atenção, porque a gente vem conjugando nesses estudos a questão da juventude, religião e política, como palavra-chave, como eixos centrais também nessas nossas pesquisas. Então a gente viu que os sem religião estavam crescendo e eles cresciam majoritariamente dentro dos segmentos juvenis. Então você tem 8% da população brasileira, você tem 10% numa determinada faixa etária que vai, sobretudo juventude adulta, né, até 29 anos, mas você também tem, em determinados estados como Rio de Janeiro, 23%. Então, se média nacional é 8% sem religião, pega a juventude fluminense, carioca, você tem 23% de pessoas sem religião. Isso nos chamou a atenção, e aí eu quero aqui fazer a defesa daqueles que dizem que estatística não serve para nada. Eu acho que serve para muita coisa sim. É um quadro importante, a gente tem que fazer uso disso, mas não vou parar aí, né? Não para ficar repetindo percentuais. A gente tem que, a partir desses dados, tentar entender o que está acontecendo e aí fazer as pesquisas qualitativas, que é o que eu mais enfatizo, o que eu mais trabalho com os meus alunos e com o nosso grupo, a importância da gente não parar nos números, né? De que os números possam nos inspirar para aprofundar aquilo que é um dado qualitativo que às vezes a gente não está com muito fôlego para fazer. Então, a gente sabe que a FAPESD está falida, né? A gente tem dinheiro na FAPESD para fazer pesquisa aprovada com conta aberta, mas o dinheiro não vem. Então, a gente está trabalhando agora, mais especificamente, vem trabalhando há alguns anos, desde o censo 2000, a questão da relação entre juventude e religião. E a gente está trabalhando agora pesquisas, entrevistas em profundidade com jovens sem religião. Contar um pouco dessa trajetória, quer dizer que em 2007 a gente fez na Baixada Fluminense um estudo sobre juventude, religião e política, trabalhando com jovens pentecostais e jovens católicos dentro das igrejas. Isso é importante, porque a gente não fez a pesquisa com população na rua, né, a partir de cota. A gente foi dentro da igreja entrevistar gente e a gente fez um survey com 700 e poucos jovens. E à época nós queríamos entrevistar também o sem religião, porque já era um dado que nos intrigava. E aí a gente não achava sem religião, a gente perdeu o tempo da pesquisa em função do campo que foi demorado, então a gente pegou 30 jovens sem religião que nos concederam um tempo e responderam o nosso questionário, e a gente teve ali o que a gente chamou de grupo de controle à época, né? Então esses 30 jovens responderam o mesmo questionário que os jovens pentecostais da Assembleia de Deus e outras igrejas responderam, e responderam as mesmas perguntas que os jovens católicos nas paróquias responderam. O que a gente queria saber? A gente queria saber tudo. Como é que eles se identificavam, como é que eles chegaram naquela religião, como é que eles se relacionavam com a política, como é que eles se relacionavam com a sexualidade, como é que eles viam a sociedade brasileira e tal. De lá para cá, daqui a pouco eu falo alguma coisa desses dados, de lá para cá a gente foi, então, aprofundar questões dos sem religião que apareceram naquela época, e que hoje a gente entende ser ainda necessário investigar,
porque a gente não tem respostas para muitas coisas. Os estudos da Regina Novaes com juventude universitária, por exemplo, na década de 90, eles já mostravam uma juventude dentro da universidade, aqui do IFIX, o estudo que a gente fez, que já tinha uma certa permeabilidade religiosa, quer dizer, não estava mais tão focado só nas questões da juventude dos anos 70, que eram questões políticas, e pouco se falava de religião, e pouco se perguntava sobre a religião, porque religião não era uma questão, né, em períodos de ditadura, mas aí você tem, na década de 90, um perfil de juventude universitária se diversificando nessa direção de ter uma certa permeabilidade religiosa, adesões múltiplas, fazendo relações entre o que a gente chama de múltipla pertença, né, adesões múltiplas, então mais de uma religião, ou então nenhuma religião, mas uma espiritualidade própria. E a gente viu na população brasileira, entre os sem religião, a gente perguntava, por que você se considera sem religião? E as pessoas respondiam, porque, sobretudo isso, essa era a principal resposta, mais de 40%, porque eu tenho uma religiosidade própria, não vinculada a igrejas. Então, a gente começou a descobrir que o sem religião no Brasil não era o ateu. Né? Ufa para as instituições religiosas. Ah, que bom, todo mundo ainda tem alguma crença. Né? Então, não, o pessoal crê em Deus, gente. Calma, está acreditando em Deus, né? Diziam assim. E aí a gente foi aprofundar essa história junto à juventude. Então, você é sem religião por quê? Por que você se considera sem religião? Ah, porque eu não quero vínculo com nenhuma instituição. Mas você acredita em Deus? Acredita em alguma força? Ele já acredita. Teve uma que respondeu, professor, eu sou sem religião porque eu acredito em tanta coisa que não cabe numa religião só. E a gente começou a ver que então havia um problema relacionado, e aí um pouco do que o Raymond toca também, eu acho, com as instituições. Não sou eu que descobri isso, tem várias pessoas, vários pesquisadores que descobriram isso. A gente tem uma crise de credibilidade das instituições. A gente tem um problema de plausibilidade, como dizia Peter Berger, com as instituições. Então, se eu me desvinculo, estou dizendo a juventude, da igreja, mas eu quero manter uma fé, uma crença, eu tenho problema com a igreja. Né? Ou eu tenho problema com um determinado segmento religioso. Eu tenho problema com a instituição. Então, essa pesquisa que a gente desenvolve agora, que eu estou falando aqui para vocês, a minha apresentação realmente são notas de pesquisa, que até o momento a gente só tem 37 jovens entrevistados. Essa pesquisa quer olhar esse processo de desinstitucionalização religiosa e política, como é que ele se dá? Para ajudar a pensar as categorias de política, como a gente conceitua a política, e para ajudar a pensar também como a gente conceitua a religião. E a gente tem várias coisas interessantes. A primeira, que eu gostaria de salientar, é a valorização da família como uma instituição que não perde credibilidade. Então, assim, se eu estou falando que tem crise de credibilidade das instituições, né, e a família é uma instituição, chama atenção o número de jovens sem religião, já na outra pesquisa também aparecia, dizendo que a família é uma instituição importante. Né? E o que tem na família? A família é quem passa os valores para você. E outro dado importante dessa nossa pesquisa é que o garoto ou a menina, eles assumem a condição de sem religião de uma maneira processual. Então, assim, não foi da noite para o dia que ele ficou. Em geral, e aí eu estou falando para vocês, não é possível generalizar, nós temos 37 entrevistas, mas é muito comum que eles tenham tido uma trajetória religiosa anterior. Então, ou eles foram evangélicos ou eles foram católicos, né? E de repente eles assumiram essa condição de sem religião. Quando eles assumem essa condição de sem religião, eles têm, em geral, a gente viu isso em algumas das entrevistas que a gente está analisando, eles têm uma questão com a família de como é que a mãe fica sabendo, como é que o pai fica sabendo. Então, se você pergunta, o seu pai e a sua mãe são de que religião? Ah, são evangélicos. E eles sabem que você é sem religião? Não, ainda não falei para eles. E sobretudo para quem você não falou, para a mãe. A mãe tem uma figura fundamental, assim,
nesse processo, porque a mãe que tem, aí estou conversando um pouco com as pesquisas da Regina Novaes, no sentido de mostrar, até de problematizar algumas falas da Regina, de que a gente não teria transmissão intergeracional, pelo menos estava muito frágil. E aí a gente não pode não ter uma transmissão intergeracional, mas você tem ainda o peso de uma religião da mãe ou do pai, ou de um ethos religioso, melhor dizendo, que acaba marcando essa nova identidade de alguma maneira. Então ele pode ser sem religião, ele não conta para a mãe, e ele ainda tem algumas crenças que vêm da mãe ou que vêm do pai, e que ele assimila isso, que ele leva para frente. Né? Um dos depoimentos que eu estava lendo ultimamente, o rapaz dizia: olha, eu não tenho religião, mas eu faço as orações à noite, porque os meus pais me ensinaram a poder rezar à noite. Então, relativizar um pouco essa ausência absoluta de transmissão intergeracional do ponto de vista religioso. E nessa pesquisa, como a gente está discutindo instituições, a gente quis ver também, está querendo ver, se existe transmissão religiosa dos pais para os filhos, e também transmissão do que seria uma cosmovisão em relação à política. E aí o que está acontecendo? Em geral, os pais não são politizados, né, do ponto de vista de uma política partidária, não um engajamento político, mas há conversas sobre política em casa. E esses jovens se posicionam tendendo a dizer que os pais são mais conservadores do que eles. Então eles têm que abrir a cabeça dos pais em determinadas temáticas políticas. E eles tendem também a ser mais jovens do que seria de uma orientação de esquerda, até aqui onde a gente olhou. Aí eu volto para os meus problemas, para as minhas questões de pesquisa. Né? Uma pesquisa grande que a gente fez sobre juventude católica na JMJ, que foi a Jornada Mundial da Juventude, ajudava a gente a ponderar ou a flexibilizar um pouco as nossas afirmações categóricas, né, como a gente gosta de fazer, porque às vezes a sociedade está tão intolerante, a gente tem muitas verdades, né, a gente está duvidando muito pouco das nossas certezas. A gente voltava a dizer então que os jovens eram conservadores. Os jovens católicos eram conservadores. Os jovens da JMJ eram conservadores. Porque os jovens da JMJ eram católicos carismáticos, majoritariamente, e tinham valores conservadores. E também coisa semelhante foi dita na época que o Gustavo Venturini fez o seu estudo com a juventude pela Fundação Perseu Abramo, foi um grande survey, e aí os jovens eram a favor da virgindade até o casamento, do ponto de vista das questões de sexualidade, eram contra o homossexualismo, a homossexualidade, eram a favor de pena de morte, enfim. E aí a imprensa falou, eles são conservadores. E eu estou querendo problematizar esses conceitos de maneira assim tão taxativa, porque eu acho que a gente está vendo que ele pode ser conservador do ponto de vista do que a gente entende de um certo conservadorismo moral em alguns aspectos, e em outros ele pode ser profundamente libertário ou progressista. Então, uma pessoa só, um jovem só, ele não, vai ser difícil você enquadrá-lo hoje, como a gente tem essa permeabilização dos conceitos, das concepções, das representações sobre religião e política, vai ser muito difícil enquadrar ele num canto só. Então, dá frustração danada, porque você queria chamar o garoto de conservador e daqui a pouco ele tem uma postura absolutamente revolucionária do ponto de vista de percepção da sociedade, por exemplo, né, da dimensão de desenvolvimento social. Qual o problema maior do Brasil? É a desigualdade e a corrupção. E como é que faz para mudar isso? Né? Vão responder os jovens. A gente tem que se engajar politicamente. Mas o que é se engajar politicamente se ele não quer estar em partido nenhum? É um movimento. Mas que movimento? Estudantil. E o movimento estudantil para você? Não tem nada a ver. Eu prefiro trabalhar na associação, no grupo do meu bairro. Essa diversificação das formas de engajamento juvenil do ponto de vista da política, e eu estou pegando os jovens da JMJ, que viveram ali junto, a JMJ acontecendo, a Jornada Mundial da Juventude acontecendo, o Papa aqui, e as jornadas de junho acontecendo também, os jovens na rua e fazendo os protestos. E a gente perguntava, o que você pensa disso? Eu acho importante. O jovem tem que estar na rua. Você é um jovem carismático que é o alienado.
Então, não dá para você fazer esse tipo de aproximação. O que a gente está fazendo agora? Assim, tão direto, o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando construir uma análise desse segmento juvenil no que se refere à religião e à política, religião do ponto de vista do que ele acredita, como é que ele adere a isso, por que ele adere, quais são as motivações para aderir, e do ponto de vista político, que reinvenções da política e como que o conceito de política ele está poroso, de uma porosidade que, se a gente quiser enquadrar os segmentos juvenis dentro de um determinado conceito de política, que pode ser a política partidária, ou que pode ser a política do sindicato, ou que pode ser a política do movimento estudantil, a gente pode ficar muito frustrado. Porque você tem percepções da política que sinalizam para uma sensibilidade política, mas que não é do engajamento institucional. E que está passando por, no meu entender, uma reconfiguração das representações de política e de religião em segmentos juvenis. Talvez a gente não esteja suficientemente preparado para olhar o que vem pela frente, porque tem ausência de projetos, tem uma percepção de que o mundo vai piorar nos próximos 5 anos, mas a minha vida vai mudar. Eu sempre me pergunto, do ponto de vista de uma concepção mais fechada de política, como é que isso é possível? Então, você pergunta, o que você acha que vai acontecer no mundo, no Brasil, daqui nos próximos 5 anos? Vai piorar. É uma visão pessimista do país, uma visão pessimista, né, da sociedade brasileira e até do mundo. Mas o que vai acontecer na sua vida nos próximos 5 anos? Vai melhorar? Vai piorar? Vai ficar como está? Vai melhorar. Então, assim, o mundo piora, a sua vida melhora. E por quê? Aí tem algumas teorias, né, que a gente está vivendo um processo de individualização muito agudo e que o jovem também, esses segmentos jovens, acabam acreditando que a melhora da sua vida tem a ver com o seu esforço pessoal, tem a ver com o quanto ele vai lutar, tem a ver com o quanto ele vai se engajar para ele. E aí eu fico me perguntando também, que são perguntas de sociólogo, você sabe que o sociólogo faz muita pergunta e resposta nenhuma, mas é assim mesmo. Então, assim, eu fico me perguntando o que representam esses grupos chamados de minorias num contexto de desinstitucionalização política, pelo menos de crise das instituições políticas. Aí eu fico achando, e aí são só intuições e hipóteses de trabalho, eu fico achando que a gente tem individualização nos coletivos. E a individualização nos coletivos gera autoritarismo, e autoritarismo não é legal. Porque a gente diz que o governo é autoritário, mas a gente reproduz o autoritarismo dentro da universidade também. A gente impede professores da aula, a gente não deixa, impede professores de lançar livro lá na UERJ, né? Então, dentro da UERJ, né, o professor foi impedido de lançar livro, né, e foi impedido por alunos. Então, quando eu defendo a minha causa, que é a causa negra, quando eu defendo a minha causa, que é a causa LGBT, quando eu defendo a minha causa, que é a causa de um coletivo, mas é um processo de individualização política que perde de vista, e aí são hipóteses de trabalho e provocações para vocês, que perde de vista uma dimensão política mais universalista e menos particularista. E pode ser muito complicado. E pode fortalecer a desinstitucionalização do ponto de vista de mudança social que a gente tanto espera e que a gente tanto quer que aconteça. Porque se não vai vir partido, vai vir a violência. Se não vai vir, mas tem que ir. Eu sou politizada, eu vou quebrar tudo, eu vou fazer a onda. Eu acho que a gente está tendo um problema. E aí, porque é processo, assim como sem religião, ele chega a ser sem religião num processo, ele vai lá, experimenta a evangélica, vai lá, experimenta a católica, vai lá, experimenta a outra, e depois ele decide sem religião. E ainda mais, a condição de sem religião não é definitiva. Ele muda amanhã de novo para o pentecostalismo, então é uma identidade fluida também. Eu acho que do ponto de vista da política também a gente tem muita fluidez e a gente tem muita individualização nos processos que estão se configurando dentro do que a gente poderia chamar de um certo mapa político fluido, de ação política fluida, ou como alguns autores chamaram, de uma certa juventude cidadã, mais do que uma juventude política. Uma juventude que está preocupada com as ações de cidadania e menos preocupada com o engajamento político, porque a política é terra do diabo.
Então, assim, uma demonização da política enquanto categoria e uma reinvenção da política em outras esferas, mas que, sem articulação e sem perspectiva universalista, pode virar autoritarismo. Na nossa pesquisa, a gente está vendo, que era uma pergunta também que no passado se fazia, a religião faz diferença para o engajamento político? A diferença que faz é para o engajamento cidadão, mas não político. Então, a igreja faz com que o menino ou a menina participem de ações voluntárias, participem de ações beneficentes, tenham uma sensibilidade para as instituições caritativas, mas a política não. Mas os sem religião são racionalizados e vão ser mais politizados. Não, nada disso. O pessoal também não quer saber de política engajada e, em alguns dos meus relatos, dos meus depoimentos, por que você vai? Porque eu tenho preguiça. Isso é o sem religião. Mas você acha interessante o protesto de rua? Eu acho. E você foi? Não. E porque você não foi? Eu tenho preguiça, tio. Mas é bem legal. Até aqui pelo meu computador mesmo, eu dou uma assinada aqui no abaixo assinado, entendeu? E estou militando politicamente. Então, eu acho que a gente tem que ter o olho aberto para essas transformações. Eu acho uma bobagem a gente idealizar a juventude dos anos 2017, tendo como parâmetro de comparação a juventude dos anos 60, a gente tinha uma juventude militante minoritária, não era a juventude brasileira inteira que estava mobilizada nos processos de mudança social, e a gente sabe que a vanguarda sempre foi minoria. Então, mais importante do que a gente idealizar uma juventude atual como combatente ou transformadora da realidade social, até porque ela é sintoma da cultura, então se não existe associativismo ou partidarismo entre os adultos, também não vai haver entre a juventude. Não há que se idealizar, que se esperar muita coisa da juventude quando você tem uma sociedade conservadora do ponto de vista de percepções de morais e tudo o resto que a gente está falando. Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos para entender que novo fazer político é esse que emerge, que direção ele toma, no que ele se transforma ou não na reprodução de determinadas perspectivas e visões de mundo da nossa sociedade que não são benéficas do ponto de vista da transformação e da mudança social, e aqui estou tentando não fazer julgamento de valor, porque o que é bom, eu acho que o bem comum é mais ou menos consensual, mas aí a gente entra naquela velha discussão filosófica, o que é bom para você não é bom para mim, e aí eu acho muito ruim quando o diálogo, mesmo em segmentos juvenis, ele não acontece. Então, assim, eu não idealizo a juventude, ela teria que ser isso, teria que ser aquilo, essa não é a minha perspectiva. Eu quero entender quais são os processos, por que processos eles estão passando agora, vocês estão passando, E a gente, nesse movimento de estar numa posição que é da universidade, que é formativa, identificar também, na nossa posição de formador, as narrativas autoritárias. Porque, gente, autoritarismo é plantado. A gente planta. É que nem semente. Você planta e o negócio cresce. Então, ninguém nasce autoritário. Isso aí a gente trabalha dentro das construções, a construção social também, que nem gênero, Já dá um problema. Gênero é construção social. Mas, então, eu queria chamar a atenção para isso. A nossa pesquisa, essa última sobre juventude, só para fechar, jovens sem religião, a gente está vendo que a religião não faz diferença para engajamento político, mas ela faz diferença para engajamento associativo e que devemos, no meu entender, compreender a autorrepresentação que esses jovens têm das suas experiências políticas. Porque para eles ele pode ser muito politizado por ele não fazer política, porque como a política é um campo minado para ele, demonizado, ele prefere não estar lá. E isso é uma atitude política. Então, só para a gente ponderar um pouco as nossas verdades, as nossas certezas.